partir de agora você acompanha o debate entre os candidatos da OAB Sergipe. Nós queremos agradecer aos membros da Chapa 1 e Chapa 2, as suas assessorias, pelo trabalho ao longo desse tempo para que conseguíssemos construir este debate. Foi essencial a ajuda das assessorias das duas chapas. Nós construímos regras de forma transparente e combinada com as duas equipes. Os candidatos, eles participarão de 3 blocos. No primeiro bloco, os candidatos, eles terão temas livres para a pergunta entre eles. Eu vou apenas mediar, não faço pergunta aos candidatos. Primeiro bloco, temas livres e temas sorteados. Os envelopes com os temas estão ali próximos ao candidato. No segundo bloco, eles falarão apenas dos temas que serão sorteados, temas todos que estão nos envelopes. Os temas foram combinados na construção das regras com as assessorias. E no terceiro bloco, eles farão perguntas entre si de temas livres. Portanto, este debate promete bastante. O candidato, ele tem 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 1 minuto e meio para a réplica. Esses serão os tempos que os candidatos terão. Nós formamos também uma comissão de direito de resposta. Ela está composta por um advogado que representa a FAM-FM, um advogado que representa a Chapa 1 e um advogado representando a Chapa 2. Todas as vezes que entender ser necessário pedir direito de resposta, o representante da chapa se direciona ao advogado da emissora e eles avaliam se cabe ou não este direito. Aqui dentro dos estúdios, há um representante de cada chapa acompanhando as assessorias. No espaço aqui externo da emissora, a guerra entre as torcidas já está formada. Equipes das duas chapas estão lá cantando e fazendo este clima da democracia dentro da OAB. Todos nós sabemos a importância que a OAB tem não só para a advocacia, mas para a sociedade sergipana. Por isso que, mais uma vez, a FAM-FM reservou este espaço para fazermos este grande debate. Debate. Este debate da OAB é um oferecimento da Livraria Escariz. Livraria Escariz, 100% sergipana e parceira da OAB. Água mineral Santa Cecília. Hidrate-se, beba água mineral Santa Cecília. É uma maravilha. Grupo Pinheiro, 20 anos de atuação no mercado da segurança. E o Grupo Maratá, o melhor café que há. Vamos então iniciar o nosso debate. Neste primeiro momento, os candidatos terão 3 minutos para as considerações iniciais. Nossa produção irá controlar o tempo através de um cronômetro que está em frente aos candidatos. Pelo sorteio, começa fazendo as considerações iniciais o candidato da Chapa 1, Inácio Kraus. Candidato, bom dia, muito obrigado por ter vindo a esse debate. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da FAM-FM. Agradecer e parabenizar pela organização desse debate entre os candidatos à presidência da OAB. Bom dia aos ouvintes, bom dia à advocacia sergipana, bom dia ao candidato representando aqui a Chapa 2, bom dia aos que estão aqui no recurso e dizer a felicidade de estar nessa gestão que começou em 2019 com as propostas lançadas para a advocacia. Tivemos que mudar as nossas propostas por causa de uma pandemia. Nenhuma gestão que passou por esse período esperou estar como gestor durante uma pandemia, um momento difícil para a advocacia, mas a nossa gestão, uma gestão plural, uma gestão construída coletivamente, atuou de forma segura e com coragem para estender a mão para a advocacia e para minimizar os problemas da advocacia. Quero aqui dizer que todas as comissões trabalharam de forma coletiva, trazendo os problemas para a diretoria e a diretoria procurando resolver, juntamente com a advocacia da capital, com a advocacia do interior, sempre trabalhando para fazer o melhor para a gestão, para a advocacia, para a sociedade, nesse período difícil. Informa que ficou um período difícil, volta a reforçar esse período de pandemia, mas que nós, com coragem e segurança e experiência, passamos e vamos, em outra situação, em outra condição, fazer mais e melhor. Então, aqui, as minhas considerações iniciais é de agradecimento à diretoria da OAB, aos conselheiros, às comissões, à ESA, ao Conselho Estadual da Jovem Advocacia, que
de forma de união, trabalhou no momento mais difícil para a advocacia e para a sociedade, para minimizar os problemas da advocacia. Mas tenho certeza que a advocacia que precisou da OAB durante esse período sabe disso e sabe que nós trabalhamos com dedicação, compromisso e com experiência para fazer o melhor para a advocacia. Obviamente, a pandemia está melhorando, e aqui a gente é solidário, Narciso, com os advogados que perderam entes queridos, com os próprios advogados que sucumbiram à pandemia, mas, graças a Deus, está melhorando. E em outra condição, nós vamos, a partir de 1º de janeiro, fazer mais e melhor para a advocacia sergipana. Obrigado, candidato Inácio Kraus, pelas considerações iniciais. Candidato Daniel Costa, muito bem-vindo aos estúdios da FAM-FM. Muito obrigado por comparecer a esse debate. 3 minutos para suas considerações iniciais. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM-FM. Um bom dia especial a todos os advogados e advogadas que estão aqui nesse estúdio. Um bom dia especial a toda a advocacia que está aqui na frente, representando ambas as chapas. Eu quero apresentar aqui minhas condolências antes de saudar o candidato, à família do querido Reinaldo Moura, que infelizmente faleceu. Fica aqui a nossa manifestação de solidariedade e nossos votos de nossos sinceros pêsames a toda a sua família. Quero cumprimentar o candidato, Dr. Kraus. Quero também parabenizar pela iniciativa de possibilitar esse debate, uma oportunidade muito importante para a democracia, principalmente por um momento tão difícil que a nossa ordem vive e que a gente precisa de mudança. Eu sou Daniel Costa, candidato a presidente da OAB pela chapa 2. Eu tenho 14 anos de experiência na advocacia, de uma advocacia que foi muito bem exercida e com muita luta, com muita garra, mas, assim como grande parte da advocacia sergipana, eu tenho um sentimento comum de insatisfação com a atual gestão. E fica aqui também minha solidariedade a todas as vítimas da pandemia, principalmente as vítimas dos queridos colegas advogados e advogadas do nosso estado de Sergipe, mas, de antemão, a gente precisa ter em mente que são nos momentos de crise que os grandes líderes aparecem. Mas, infelizmente, a nossa OAB, durante a pandemia, ela se limitou a fazer o básico. Não é essa a ordem que nós queremos, não é essa a ordem que a advocacia espera, não é o básico que nós queremos conviver a partir de agora. A nossa ordem precisa recuperar o seu protagonismo, ela vem sendo omissa em relação aos principais temas da sociedade, e a verdade é que a nossa advocacia está completamente abandonada, principalmente quando a gente busca aquelas promessas eleitoreiras que foram feitas em 2018 e que fizeram que essa chapa ganhasse a eleição. Então nós temos aqui um sentimento de indignação com tudo que está acontecendo, um abandono corporativo, um abandono institucional de um grupo que está no poder há mais de 20 anos. E pela experiência que tem com o atual presidente, há quase 12 anos no poder, deveria apresentar um serviço melhor à nossa advocacia. Nós temos a necessidade de mudança e toda advocacia carrega no seu peito um sentimento de esperança. Em cada lugar que nós passamos, vimos no olhar de cada advogado, de cada advogada, o sentimento de esperança de que a advocacia pode viver dias melhores. E é esse sentimento que eu carrego comigo, esse sentimento que eu carrego com o meu grupo, com a minha candidata a vice, Letícia Monté, com a minha candidata a presidente da CAASE, Marília Menezes, e com todos aqueles advogados e advogadas que vêm lutando não em troca de cargo, não em troca de espaço, mas vêm lutando porque eles amam a advocacia, eles amam essa profissão e nós, juntos, não vamos desistir da advocacia sergipana. Então essas são minhas considerações iniciais e estou aqui para poder responder a perguntas, apresentar nossas propostas, porque esse é o objetivo do nosso debate. Obrigado, candidato Daniel Costa, pelas considerações iniciais. Vamos então começar o debate. Primeiro bloco, ele será feito de temas livres e temas sorteados. Para fazer a primeira pergunta com tema livre, na ordem, o candidato Inácio Kraus. Candidato, você tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, a luta pelo cumprimento das prerrogativas é fundamental para o exercício da profissão. Até 2015, tinha presidentes dizendo impedido de votar em desagravos contra advogados por amizade a promotor. O senhor acha isso a atitude correta, candidato? Candidato Daniel Costa possui 2 minutos para a resposta. As prerrogativas, elas são essenciais para o exercício da advocacia. E no nosso governo, é um ponto que vai ser prioridade absoluta. Eu, como presidente da OAB, eu não vou admitir que o ato de desagravo seja feito debaixo de chuva em rede social. Isso não devolve a dignidade da advocacia sergipana. Para mim, prerrogativa tem que ser combatida com representação, com o devido processo,
com a força e com a luta que a OAB deve apresentar sempre para a advocacia sergipana. Mas a realidade é que nesses últimos 3 anos, muito mais grave do que talvez esteja sendo insinuado aqui na pergunta, sem apresentar fatos, sem apresentar nomes, deixando toda a advocacia sergipana numa situação de constrangimento, porque eu acho que quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que indicar, tem que mostrar, mas o meu sentimento é de que a OAB precisa ser independente. E na minha gestão, e eu falo pela minha gestão, que vai começar no dia 1º de janeiro, nós vamos ter a independência necessária para tomar as medidas necessárias para poder combater qualquer tipo de violação à prerrogativa. E é assim que nós vamos criar uma profissionalização dessa comissão. Teremos advogados contratados à inteira disposição da advocacia sergipana. E não vou me omitir no dever de representar qualquer autoridade que venha violar as prerrogativas do advogado. Porque eu tenho independência e a minha gestão, juntamente com todos os membros da minha chapa, será uma gestão independente e não vamos medir esforços nunca para proteger a advocacia sergipana. Obrigado, candidato. Candidato Inácio Kraus, 1 minuto para a réplica. A pergunta, porque eu li uma entrevista na semana passada, no final de semana, que me deixou um pouco preocupado, candidato, é que a sua inspiração para ser advogado foi em juízes e promotores. Nada contra juízes e promotores, mas para um presidente da OAB conceder uma entrevista e informar que a inspiração são juízes e promotores, causou-me uma preocupação, porque como se esses juízes e promotores violarem as prerrogativas, qual vai ser a atitude do presidente da OAB? Será que vai também se julgar suspeito ou impedido por causa de amizade? Então, essa foi minha preocupação, porque o meu compromisso, a minha inspiração como presidente da OAB e como advogado são grandes advogados. A advocacia tem lado e a presidência da OAB também tem que ter lado. Obrigado, candidato Inácio. O candidato Daniel agora possui 30 segundos para fazer a sua primeira pergunta com tema livre. Doutor Kraus, por falar em entrevista, no dia 10 de julho de 2015, em entrevista concedida ao Jornal da Cidade, o senhor afirmou que acabaria com a reeleição na OAB de Sergipe. E agora o senhor concorre à reeleição. Qual seria a verdadeira fake news? O Kraus de 2015 ou o Kraus de 2021? Em qual candidato nós deveremos acreditar? Candidato Inácio Kraus possui 2 minutos para a resposta. Na verdade, candidato, o senhor deve entender bem de fake news. Mas, naquela época, em 2015, foi uma posição pessoal sobre a questão da reeleição e de não acabar a reeleição. É que, dependendo do grupo, não iria para a reeleição. Mas, na nossa gestão, não existe o sentimento individual. Como eu disse aqui nas considerações iniciais, candidato, nossa gestão é construída coletiva, de forma plural, ouvindo as comissões, ouvindo os conselheiros. E a decisão da candidatura do candidato Inácio Kraus à reeleição não foi minha. Não foi minha. Não foi de forma individual. E sim um consenso entre o grupo que entendeu que nesse momento, no momento difícil em que a gestão muito trabalhou, em que a gestão trabalhou 2 vezes mais para a advocacia e para a sociedade, em um período dificílimo para a advocacia, mas que sempre a OAB esteve estendendo a mão, sempre a OAB esteve presente, sempre a OAB esteve atuando com coragem e segurança, sempre a OAB não ficou em trabalho remoto, em casa. A diretoria estava presente na OAB, atendendo os anseios da advocacia, tentando minimizar os problemas da advocacia e entender o grupo que, nesse momento, de forma coletiva, de forma consensual, o melhor nome seria o nome de Inácio Kraus para concorrer à reeleição. Obrigado, candidato. O candidato Daniel Costa possui 1 minuto para a réplica. Doutor Kraus, o grande problema é que o seu grupo, ele representa um modelo ultrapassado de gestão. E eu me coloco à disposição da advocacia sergipana para ser totalmente o oposto. Eu penso em modernidade, eu penso em tecnologia, eu penso em sucesso. A minha preocupação é com o sucesso da advocacia sergipana. É com essa jovem advocacia que está abandonada, que não tem o mínimo amparo da OAB para poder começar a sua profissão
e vive numa realidade que é totalmente diferente daquela que os membros da gestão vivem, que enxergam uma advocacia que tem o seu glamour, uma advocacia da elite, quando, na verdade, a advocacia está abandonada. Mas, em relação à sua entrevista, que simboliza esse modelo ultrapassado de gestão, a verdade disso tudo é que, para esse agrupamento, a palavra não tem valor. E com a palavra sem valor, a confiança é quebrada. E quando a confiança é quebrada, a gente não merece dar uma segunda chance. E nessa mesma entrevista também, o senhor... Tempo, candidato. Muito obrigado. Dando sequência ao debate, vamos a mais uma pergunta com tema livre. Candidato Inácio Kraus possui 30 segundos. Candidato, qual é a sua proposta de atuação institucional junto ao FIDA? Candidato Daniel Costa possui 2 minutos para a resposta. Bom, o FIDA é de fundamental importância para a nossa gestão, que vai trazer recursos importantes para a gente também. E nós temos um Conselho Federal que vai atuar ativamente em busca de cumprir as nossas propostas. Nós, que somos o símbolo da nova política, da política que tem compromisso, da política que busca sempre a prosperidade, nós vamos sempre procurar cumprir as nossas promessas, cumprir com aquilo que está aqui previsto no nosso card de compromissos com a advocacia sergipana. Então, diferentemente do que vem sendo feito na sua gestão, que estamos aqui, a gente constatou que existem 2 imóveis abandonados, sem qualquer investimento, recursos que foram prometidos em 2018 para construir, por exemplo, sedes regionais no interior do estado do Sergipe, também não foram cumpridas, e diversas outras promessas que envolvem construção, que envolvem investimento, e mais uma vez também não foram cumpridas. Então nós temos o compromisso com a advocacia sergipana, sim, de atuar politicamente, de atuar da forma mais correta, mais coerente possível, junto ao Conselho Federal, para poder trazer todos os recursos necessários e buscar sempre os nossos investimentos. E cito aqui também que a CAASE, ela tem uma importância muito grande na gestão, desde que seja feita de forma coerente, de forma correta e que respeite a advocacia sergipana. Não apenas com promessas meramente eleitoreiras que não são cumpridas. Que inclusive, se falou aqui há pouco em mudança de curso da gestão, em mudança de propostas, mas não foi feito aquilo que a advocacia sergipana esperava. Nós esperávamos, durante a pandemia, como o senhor falou nas suas introduções finais, uma gestão presente, uma gestão ativa, que buscasse ações eficientes. A advocacia sergipana precisa de ações eficientes para poder retomar o seu protagonismo histórico e recuperar, acima de tudo, o respeito e a dignidade da nossa profissão. Candidato Inácio Kraus, 1 minuto para a réplica. O candidato, infelizmente, não respondeu quais são os recursos do FIDA e o que é o FIDA, porque não deve ter acompanhado, não deve saber o que é o FIDA. Mas nós investimos muito bem os recursos vindo do FIDA, que é um fundo de integração para as caixas de assistência, candidato. E nós investimos principalmente nas salas da advocacia do interior. Nós investimos na vacinação. E dizer que a caixa de assistência não fez nada para a advocacia durante a pandemia é realmente não conhecer o que a OAB faz, o que a CAASE faz. É realmente dizer que Hermosa, que Ana não trabalharam durante a pandemia. Enquanto alguns advogados sequer apareciam na OAB, sequer apareciam na CAASE, estava a CAASE vacinando os advogados e as advogadas, estava a CAASE apoiando os advogados e advogadas e os dependentes com apoio psicológico, não tirando qualquer benefício, inclusive instituindo, candidato, um auxílio financeiro para os advogados em situação de vulnerabilidade. Muito obrigado, candidato Inácio Kraus. Você está acompanhando aqui pela Fã FM, acompanhando também pelo YouTube Fã F1, pelo Instagram Fã F1, esse debate das eleições 2021 da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe. Aqui nos estúdios, Inácio Kraus representando a chapa 1 e Daniel Costa representando a chapa 2. Na sequência, candidato Daniel Costa possui 30 segundos para a pergunta. Por falar em CAASE, por falar em investimentos, mais uma vez, em 2018, você fez várias promessas eleitoreiras para ganhar a eleição. Essas promessas não foram cumpridas. Então, pergunto de novo, em qual Kraus a advocacia deve acreditar? No que promete ou no que não cumpre? Candidato Inácio Kraus possui 2 minutos para a resposta. Candidato, a advocacia conhece Inácio Kraus. A advocacia conhece o compromisso desse grupo, que o senhor disse que é um grupo que se mantém há 20 anos no poder, mas é um grupo que vem sendo eleito pela advocacia.
não é um grupo que é colocado lá por imposição, não. São os advogados e advogadas que elegem o grupo. E o grupo não é o mesmo de 20 anos, não. O grupo sempre está se renovando com novos advogados, com novas advogadas. Agora mesmo no nosso conselho, na nossa chapa que a gente coloca para a advocacia, existe uma renovação de quase 65% do grupo, colocando jovens advogados, inclusive com 3 anos de advocacia, uma conquista da nossa gestão com a redução da cláusula de barreira, colocando a paridade da mulher advogada, conquista também na nossa gestão, que não precisou de norma para implantar a paridade a duas gestões, que o senhor teve problema na sua chapa, mesmo com norma, a comissão eleitoral determinou que sua chapa fosse retificada porque não obedeceu a paridade com norma. Então, nossa chapa tem respeito, nossa chapa se renova. E a advocacia, doutor, o candidato, acredita em Inácio Kraus, porque é o seguinte, porque se não foram cumpridas aquelas promessas, a advocacia sabe muito bem que foram colocadas outras por causa da pandemia. Por exemplo, não estava no compromisso da criação da Central de Alvarás. O senhor sabe, candidato, quantos advogados foram beneficiados com a Central de Alvará? Não estava na proposta a criação de um auxílio financeiro para advogado de vulnerabilidade. Com certeza o senhor não precisou. Mas muitos advogados precisaram desse auxílio financeiro. Que sua chapa queria expor o nome deles, fez um pedido na OAB para expor o nome dos advogados em vulnerabilidade. A gente tem respeito e verdade com a advocacia. Candidato Daniel Costa possui 1 minuto para a réplica. A verdade é que essa gestão vem cumprindo apenas a obrigação básica. É uma gestão ordinária, é uma gestão conservadora e, repito, faz promessas durante a eleição a cada 3 anos. Faz promessa durante a eleição, viaja o estado de Sergipe inteiro a cada 3 anos para poder fazer promessa e não cumprir. Prometeu construir a sede da CAAS em Aracaju, prometeu concluir a sede da OAB, prometeu implantar uma nova regional envolvendo Tobias Barreto, Poço Verde e Itabaianinha, prometeu construir a regional de Estância, prometeu construir a regional de Glória, prometeu construir a regional de Propriar, prometeu zerar a anuidade da Jovem Advocacia em 2018, conquistou votos com essa promessa, prometeu criar uma lei da advocacia dativa, ou seja, é uma gestão que vive de fazer promessas e não cumprir. E isso simboliza uma velha política que já está ultrapassada. E paridade a gente cumpre sim. Inclusive, é só observar como a nossa chapa cumpre exatamente a norma da paridade e pode ter certeza que a sua sim não significa autorrenovação. 75% estava em 2018 e 2015. Muito obrigado, candidato. Vamos dando sequência aqui ao debate. Inácio Kraus e Daniel Costa, representantes da Chapa 1 e Chapa 2, debate da OAB Sergipe. Vamos agora a uma sequência de perguntas com temas sorteados. Em frente aos candidatos, envelopes que eles deverão pegar, vão mostrar para a câmera o tema sorteado e farão pergunta ao adversário. Então vamos lá, pela ordem, o candidato Inácio Kraus, por favor, pegue um envelope. O senhor pode abrir, por favor. Tema sorteado. Qual é? Mostra aqui para mim, por favor. Honorários. Muito bem. O senhor possui 30 segundos para a pergunta. Candidato, qual é a sua proposta concreta para combater o aviltamento de honorários provocadas por decisões judiciais? Candidato Daniel Costa possui 2 minutos para a resposta. Os honorários advocatícios, eles são essenciais e é o objetivo de todo advogado que ama a sua profissão, que trabalha, que luta. Nós vamos profissionalizar essa comissão. Nós teremos uma comissão atuante que tem o dever e que sempre vai estar ao lado da advocacia, fazendo sustentação oral, combatendo, trazendo uma atuação da comissão com reuniões objetivas, com reuniões estruturadas, e nós vamos estruturar a comissão de combate ao aviltamento dos honorários. O Tribunal de Justiça que atualmente não recebe absolutamente nenhum tipo de atuação da OAB, e digo isso porque eu faço sustentação oral no Tribunal de Justiça e eu nunca vi o presidente da OAB fazendo sustentação oral para defender os honorários da nossa advocacia. É um fato que é extremamente grave, um fato que é extremamente relevante, e eu tenho o compromisso de assumir essa responsabilidade. A advocacia sergipana, ela vai poder ver o presidente da OAB subir no plenário para poder defender os honorários da advocacia. E essa é a postura que a advocacia sergipana espera de um presidente. Um presidente que seja ativo, um presidente que não se omita
no seu dever de lutar em defesa dos honorários também da advocacia. Esse é o símbolo da nossa gestão. Uma gestão que vai ser sempre moderna, uma gestão voltada para o futuro e, inclusive, em defesa dos honorários advocatícios também. Muito obrigado, candidato Daniel Costa. Candidato Inácio Kraus, 1 minuto para a réplica. O candidato deve fazer sustentação oral dos seus processos no tribunal, dever de todo advogado, mas deve conhecer mais a OAB e valorizar o trabalho dos abnegados advogados que, de forma voluntária, compõem a Comissão de Combate ao Evitamento de Honorários, presidida por Dr. Cândido, criada na nossa gestão, e também ao procurador da OAB, Dr. Luciano Almeida, que praticamente mora no tribunal defendendo os advogados, defendendo a nossa instituição. Então, candidato, quanto à questão da fixação dos honorários em decisão judicial, eu fiz essa pergunta porque volta a minha preocupação de como será essa atuação na decisão de fixação de honorários comerciais, que são fixados por juiz, algum juiz coloca os honorários lá embaixo, e a inspiração do senhor para a advocacia é em juízes e promotores. Por isso que eu fiz a pergunta, volta essa pergunta, como é que vai ser combatido Tempo, isso? candidato, muito obrigado pela sua participação. Esse debate da OAB Sergipe é um oferecimento da Livraria Escariz, 100% sergipana e parceira da OAB. Santa Cecília, hidrate-se, beba água mineral Santa Cecília, é uma maravilha. Grupo Pinheiro, 20 anos de atuação no mercado da segurança. Maratá, o melhor café que há. Castelo Confeitaria, sempre presente nos melhores momentos da nossa vida. Candidato Daniel Costa, por favor, pegue um envelope para que nós possamos saber qual tema será o próximo. Mostre para a câmera, por favor. Papel da OAB junto à sociedade. Naquela câmera ali, candidato, por favor. Isso. Papel da OAB junto à sociedade. Muito bem. Candidato, o senhor possui 30 segundos para a pergunta. Doutor Kraus, como o senhor se sente por deixar uma grande dívida com a sociedade sergipana quando justifica a sua ausência nas grandes discussões, transferindo a sua responsabilidade institucional para as comissões? Obrigado, candidato. Candidato Inácio Kraus, 2 minutos para a resposta. Primeiro, não tem dívida nenhuma com a sociedade sabe muito bem disso, através de avaliações que foram feitas, doutor Daniel, quanto a sociedade acredita na OAB. Nacionalmente, e foi feita também essa pesquisa, quase 70% da sociedade coloca a OAB como um braço direito em defesa da sociedade. E aqui em Sergipe não é diferente. Não é diferente. As comissões atuaram muito e a presidência, a diretoria também sempre esteve presente na frente das grandes causas sociais. Inclusive, na pandemia, em um momento em que as pessoas estavam de trabalho do remoto, que estavam em casa, nós estávamos arriscando a nossa vida de forma presencial. Só o presidente da OAB, que eu sou o presidente licenciado, fiz 9 exames, porque eu não fiquei em casa, não fiquei na praia, esperando a pandemia passar, não. Nós estávamos lá na OAB trabalhando de forma presencial, estendendo o braço para a advocacia e para a sociedade. E o propósito da nossa gestão também, doutor Daniel, até para quê? Para dar trabalho e dar visibilidade às comissões, que o senhor disse que ia reduzir o número de comissões, ia fechar a porta para o número de participantes nas comissões, diferentemente da nossa gestão, que está de portas abertas para a advocacia sergipana, trabalharam muito e foi uma forma uma proposta de descentralizar realmente, e deu certo. Nunca as comissões trabalharam tanto como nessa gestão da OAB. Basta observar, basta ter um pouquinho de tempo nas redes sociais e nos canais de TV para ver o quanto a Comissão de Direitos Humanos trabalhou, o quanto a Comissão de Direito Ambiental trabalhou, o quanto a Comissão da Criança e do Adolescente trabalhou nessa época mais difícil. O senhor, querendo centralizar só a responsabilidade do presidente, o senhor está desmerecendo vários colegas advogados e advogadas que muito trabalharam nas comissões e vão continuar trabalhando. Obrigado, candidato. Candidato Daniel Costa, 1 minuto para a réplica. Eu quero dizer a toda a advocacia sergipana que eu nunca afirmei que eu vou reduzir as comissões. Muito pelo contrário. Meu projeto é regionalizar as comissões, é aumentar o número de comissões. Agora, o meu compromisso como presidente, que nunca vai fugir da sua responsabilidade, é estruturar as comissões. Não usar as comissões em troca de voto.
Eu respeito toda a advocacia que está nas comissões, são advogados e advogadas de extrema capacidade e eles, na nossa gestão, vão ser aproveitados da melhor forma possível, porque é um serviço, é um braço social da sociedade. Agora, a verdade é que, em relação aos principais temas da sociedade, a OAB perdeu o seu protagonismo. Nós tivemos temas de extrema relevância que nós não vimos a mínima participação, o mínimo pronunciamento da OAB. Temas graves, como, por exemplo, a CPI da Covid, o hospital de campanha, os atrasos da vacina, o comitê oficial da crise, que a OAB não foi nem convidada a participar, esse projeto das custas, que até hoje toda a advocacia sergipana quer saber, a OAB é a favor ou é contra o reajuste das custas? Obrigado, candidato Daniel Costa. Dando sequência, candidato Inácio, por favor, pegue mais um envelope. Vamos ver qual é o próximo tema. Lembrando que os temas foram combinados com as assessorias das duas chapas. Qual é o tema sorteado, candidato? Mostre na câmera ali, por favor. OAB Digital. Candidato Inácio Kraus, 30 segundos para a pergunta. Antes da pergunta, Narciso, eu quero dizer aqui que eu quero ficar solidário com esses colegas que participam das comissões, que foi dito aqui que foi dado cargo por causa de troca de voto. Estamos concluindo um novo portal para melhorar a interação com a advocacia. Hoje, os avanços tecnológicos permitem que a OAB seja mais célere no atendimento à classe. Inovação e gestão caminhadas juntas. Qual a visão do candidato acerca dessa transformação? Candidato Daniel Costa, 2 minutos para a resposta. A atual gestão teve 3 anos para poder digitalizar, tornar a OAB digital, para poder trazer um aplicativo que traga uma melhora na vida da advocacia em relação à prestação de serviços, tanto da OAB como da CAASE. A nossa proposta é criar o aplicativo, uma proposta que a gente vem falando há muito tempo, da OAB 100% digital e da CAASE 100% digital. Porque a verdade é que, num mundo tão moderno como nós vivemos, onde os peticionamentos são feitos de forma eletrônica, é possível peticionar daqui de Aracaju, lá direto para o STF. É possível peticionar em Canidé do São Francisco, aqui, que é um município distante da capital. E a OAB ainda está na era do papel. A gente vem falando muito que problemas novos não se resolvem com soluções antigas. A gente precisa se modernizar, a gente precisa de mudança nessa gestão para que a OAB possa entrar nessa era digital. Então, a realidade, e são muitos relatos que a gente vem ouvindo ao longo dessa nossa trajetória, de insatisfação com a atual gestão em relação a esse modelo atrasado de utilização de papel, alguns métodos burocráticos que atrasam a prestação dos serviços. Eu cito aqui como exemplo a questão da alteração contratual, o registro da sociedade, que dura meses. Ontem mesmo um colega advogado relatou que o registro da sociedade dele durou 9 meses. E você ainda precisa levar um papel assinado, com firma reconhecida e arquivos no CD. Olha a era que a OAB está vivendo, que paga custos altíssimos de taxas para poder emitir uma certidão, que é uma simples impressão. E a advocacia não merece isso, a advocacia merece se modernizar, a advocacia merece avançar, olhar para o futuro, porque a gente precisa evoluir. A OAB não pode ficar parada no tempo, como ela vem ficando nesses últimos 3 anos. Então, nossa proposta é trazer, sim, a OAB 100% digital, e a advocacia sergipana pode ter certeza que esse problema vivenciado, por exemplo, com o registro das sociedades, vai acabar de uma vez por todas na nossa gestão a partir de 1º de janeiro. Obrigado, candidato. Candidato Inácio Kraus, 1 minuto para a réplica. Para se chegar a uma OAB 100% digital, tem que ter um começo. A nossa não está 100% digital, mas está quase 90% digital. E alguns percalços tivemos no caminho para fazer a OAB digital. O candidato Daniel traz aqui exceções. Há 6 anos, para se ter um registro de uma sociedade de advogado, demorava 1 ano, 1 ano e meio. Hoje, doutor Daniel, o comum é que esse registro, se não tiver diligência, obviamente se tiver diligência vai demorar mais um pouco. É de que seja entre 15 e 1 mês. O processo da OAB é processo digital. Estamos agora, obviamente que não incluímos agora por causa da campanha, mas vamos lançar um novo site, que já vai avançar também na questão digital da OAB. Não se faz um projeto que já começa com 100%. Não, a nossa OAB já está assim, quase 100% digital. Obrigado, candidato. Candidato Daniel Costa, por favor, pegue o envelope, vamos ver qual é o tema sorteado. Advocacia. Candidato Daniel Costa, Só advocacia? Isso.
Não seria advocacia dativa, não? Tá errado isso aqui. Está dentro dos outros? Tá. Está na lista? Deixa eu ver aqui. Vamos seria lá. advocacia dativa. É isso mesmo, advocacia dativa. Isso mesmo. Muito obrigado, candidato, pela correção. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Os advogados dativos têm relatado que chegam a receber R$ 150 por ato processual. O que foi feito de concreto na sua gestão para combater esse tipo de desrespeito? Obrigado, candidato, pela pergunta. Candidato Inácio Kraus, 2 minutos para a resposta. Foi feito muita coisa, candidato. Muita coisa mesmo. Se o senhor não se recorda, só para eu começar a enumerar, as inscrições para a advocacia dativa em alguns municípios, em algumas comarcas, se dava através de filas. Os advogados tinham que chegar cedo. Através da comissão de apoio à advocacia dativa implementada na nossa gestão, essas filas acabaram. As inscrições são feitas de forma digital, com a atuação da comissão. Quanto à democratização da escolha dos dativos, a comissão também atuou muito nos editais, para não ter aqueles dativos cativos. Então, nós, através da comissão, fomos em diversos municípios, em diversas comarcas, com atuação no edital, para reservar um percentual de vagas para aqueles advogados que atuavam na região e que a escolha fosse com sorteio, de forma eletrônica, com a participação do representante da OAB. E quanto aos honorários, nós defendemos a nossa tabela e colocamos a Comissão de Combate ao Evitamento de Honorários, inclusive fornecendo peças para atuar junto ao tribunal e majorar, na maioria das vezes, os honorários dativos. Quando teve a tabela auditante, nós fomos ao CNJ. Quando teve um edital que proibia recorrer, fomos ao CNJ também. Nós não temos medo, não. Nós não temos inspirações em juízes e promotores. Juiz e promotor que maltrata a advocacia, nós atuamos. E assim foi com a advocacia dativa. Entregamos uma resolução, que é melhor do que o projeto de lei, junto ao tribunal. Não foi ainda firmada, porque nós não concordamos com uma tabela abaixo da nossa tabela que defendemos. Temos que nos valorizar. Muito obrigado. Candidato Daniel Costa, 1 minuto para a réplica. Em primeiro lugar, esse candidato aqui jamais se inspirou em juiz e promotor para ser advogado. A minha inspiração é na advocacia. Eu tenho uma mãe que é advogada. Eu acho que essa afirmação merece respeito, doutor Kraus, tá? Eu ouvindo a sua resposta, a impressão que eu tenho é que você está se referindo a outra seccional, ou que você não está andando pelo estado de Sergipe, porque nós andamos o estado de Sergipe inteiro e as reclamações da advocacia dativa são recorrentes. Essas filas que você se refere são do seu grupo, é da sua gestão, é do seu período. Você estava lá na OAB na época, tá? E é importante destacar que esse combate que você tanto se refere é fruto de mais uma promessa não cumprida. Você prometeu em 2018 criar uma lei estadual para resolver o problema da advocacia dativa, mas isso não foi cumprido. Então, nosso compromisso com a advocacia dativa é padronizar, sim, o edital, que a OAB controle, que haja critérios padronizados de inclusão e de exclusão, que haja critérios padronizados para a fixação dos honorários, e nós vamos implantar o portal da advocacia dativa de forma transparente, porque a advocacia merece respeito e não promessas eleitoreiras. Obrigado, candidato Daniel Costa. Candidato Inácio Kraus, por favor, pegue mais um envelope, dando sequência ao debate. Vamos a mais perguntas por temas sorteados. Tema sorteado, jovem advocacia. Mostre na câmera, por favor. Muito obrigado. O candidato tem 30 segundos para a pergunta. Só quanto à questão da inspiração, não sou eu que estou dizendo. Foi uma entrevista concedida no final de semana passada no portal de Josailton. Quanto à jovem advocacia, candidato, o senhor conhece o sistema de descontos e o valor da anuidade para a jovem advocacia? Candidato Daniel Costa possui 2 minutos para a resposta. Realmente, eu quero reiterar aqui que a minha inspiração para a advocacia foi com a minha mãe, que é uma grande advogada, que eu repito, esse tipo de afirmação precisa ter muito cuidado e precisa ter respeito, tá? A jovem advocacia, que enfrenta tantas dificuldades aqui no estado de Sergipe, que não tem o acolhimento necessário para poder iniciar a sua profissão, uma profissão que é tão concorrida, muitas vezes seletiva, e a gente precisa mudar a gestão. E eu falo aqui de uma forma muito carinhosa para a jovem advocacia, que na minha
que na minha chapa tem 24 jovens advogados, o dobro do que tem na outra chapa, dos quais grande parte deles usaram a cláusula de barreira. Eu quero falar aqui especialmente para a Jovem Advocacia que na nossa gestão vocês vão ter o acolhimento necessário. Nós seremos a verdadeira representatividade da Jovem Advocacia. Nós vamos implantar um sistema todo voltado para que o jovem advogado possa iniciar sua profissão de forma segura, de forma eficiente, alcançar, sim, o sucesso, para que possa abrir o seu escritório, gerenciar o seu escritório, para que possa trabalhar o seu marketing jurídico. Nós vamos implantar cursos práticos em relação à sua atuação na audiência, como se portar, como se referir, em relação à instrução, sustentação oral. Nós precisamos olhar de uma forma diferenciada para a Jovem Advocacia e vamos também criar escritórios compartilhados, mais uma promessa de 2018 que não foi cumprida, mas nós vamos criar, nós vamos executar, porque é possível sim, de forma respeitosa, atuar em favor da Jovem Advocacia, mas eu conheço sim o sistema de descontos. A Jovem Advocacia, no seu primeiro ano, começa com a mensalidade mais baixa, há um escalonamento, e inclusive eu quero corrigir aqui o senhor que a anuidade da OAB Sergipe não é a 4ª ou 5ª, é a 7ª mais barata do país, e tem condição sim de reduzir essa anuidade. Agora, infelizmente, nós não temos um portal da transparência completo, apenas alguns balancetes contábeis que não permitem que os colegas advogados e advogadas saibam e cobrem aquilo que está sendo feito com a sua anuidade. E isso vai mudar a partir de 1º de janeiro. Candidato Inácio Kraus, 1 minuto para a réplica. Quero informar aqui que o candidato sempre fala de renovação e que, de novo, não existe nada. O candidato foi candidato a conselheiro na gestão passada, na chapa encabeçada pelo ex-presidente Carlos Augusto. Mas, quanto à Jovem Advocacia, candidato, a nossa gestão, o nosso grupo é pioneiro na questão da anuidade, que foi modelo para o Brasil. Então, hoje o jovem advogado paga 50% no primeiro ano de advocacia e vai escalonando até completar 5 anos. Então, isso é nosso grupo, que o senhor tanto fala que não se renova, é pioneiro, trouxe para a Sergipe e hoje acontecem todas as seccionais do país. Fora as grandes conquistas como o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, a redução da cláusula de barreira, que se hoje o jovem advogado participa da política da OAB, foi na nossa gestão, quando estava lá como vice-presidente da Comissão Nacional de Advocacia Jovem, o nosso conselheiro e professor Paulo Ralim. Então, várias conquistas foram feitas na nossa gestão. Muito obrigado, candidato. Candidato Daniel Costa, por favor, pegue mais um envelope para vermos qual o próximo tema a ser sorteado e o senhor poder fazer a sua pergunta. Tema prerrogativas. Prerrogativas é o próximo tema. 30 segundos para a pergunta. Doutor Kraus, há uma reclamação geral dos advogados em relação à violação das prerrogativas que eles têm sofrido. Quais as medidas judiciais a ordem atuou para defender esses advogados e advogadas? Muito obrigado, candidato. Candidato Inácio Kraus, 2 minutos para a resposta. Prerrogativas, doutor Daniel, é a nossa maior bandeira da gestão. Muitos colegas preferem que não seja divulgado as questões judiciais que nós entramos quando há violação de prerrogativas para não ter exposição. Mas entramos sim, e eu falei aqui na questão dos honorários ativos. Honorários também são prerrogativas que entramos no CNJ. Quantos desagravos foram feitos e acompanhamentos de colegas, inclusive colegas que hoje compõem a sua chapa, junto ao Ministério Público, junto à Secretaria de Segurança Pública. O nosso presidente e nossa comissão de prerrogativas era 24 horas no ar, presidida por Dr. Joab. Quem precisou de prerrogativas teve a mão da comissão de prerrogativas. Entramos com diversas ações, não precisa ser judicialmente, de forma judicial, porque a gente teve e resolveu muitas questões conversando, prevenindo a violação das prerrogativas. Então, doutor Daniel, nossa gestão tem e vai ter como bandeira, sim, a defesa intransigente das prerrogativas. Isso não foi visto há 6 anos atrás, e eu tenho uma preocupação, mais uma vez, com todo respeito, é que eu não estou falando, certo? Não estou falando de familiares, mas isso foi uma entrevista que eu vi, como ficará a atuação da OAB com inspirações em juízes e promotores, e com todo respeito que eu tenho a juiz e promotor. Mas quando precisou a OAB agir contra juízes, promotores, delegados, nós estávamos lá dando a primeira mão para o advogado e para a advogada. Obrigado, candidato. Candidato Daniel Costa, 1 minuto para a réplica.
Candidato, mais uma vez eu tenho a impressão que você que o senhor não se refere ao estado de Sergipe. Primeiro porque os relatos que nós escutamos dos colegas advogados é de um total abandono da defesa das prerrogativas. A gente não acha nem destaque na OAB de ações efetivas em defesa das prerrogativas. E também eu vejo uma clara contradição na sua resposta. Primeiro, essas ações não são divulgadas porque não quer expor os colegas. Depois, há uma contradição porque o senhor traz aqui a informação de que vários desagravos foram feitos. Foram alguns debaixo de chuva e através de rede social. E o senhor pode ter certeza que a sua gestão não é independente, a nossa será. E nós não vamos nos furtar do dever de representar os juízes, de representar os promotores, os secretários de justiça, porque nós precisamos entender que as prerrogativas são essenciais para o exercício da advocacia. Então, esse temor não vai existir na nossa gestão. Nós vamos criar o portal de defesa das prerrogativas e vamos profissionalizar essa comissão. Muito obrigado, candidato. A gente está realizando aqui no Jornal da Fã o debate das eleições 2021 da OAB. Esse debate é um oferecimento da Livraria Escaliz, da Água Santa Cecília, do Grupo Pinheiro, da Maratá e da Castelo Confeitaria. Livraria Escaliz 100% sergipana e parceira da OAB. Hidrate-se, beba água mineral Santa Cecília. É uma maravilha. Grupo Pinheiro, 20 anos de atuação no mercado da segurança. Café Maratá, o melhor café que há. Castelo Confeitaria, sempre presente nos melhores momentos da nossa vida. Eu vou ao rápido intervalo comercial. No retorno, os candidatos terão mais uma rodada de perguntas com tema livre e as considerações finais. Não saia da sintonia, a gente volta já já. Fã FM informa a hora certa. 8h45. Os candidatos agora terão a sequência de uma pergunta com tema livre para cada um e as considerações finais. Pela ordem, nós temos o candidato Inácio Kraus. Fica à vontade, candidato. Candidato, em qual comissão o senhor já trabalhou voluntariamente em prol da advocacia? Candidato Daniel Costa, 2 minutos para a resposta. Doutor Kraus, eu nunca exerci nenhum cargo na OAB, mas isso é algo que muito me orgulha, porque eu não faço parte da sua gestão e não faço parte de todo esse modelo defasado de política que vem se enraizando na OAB há muitos anos. Isso não me desqualifica. E eu quero apresentar aqui, aproveitar a oportunidade para apresentar minha solidariedade a todos os jovens advogados que vêm sofrendo discriminação ao longo desses últimos meses, porque a minha imagem, por ser jovem, por ter 38 anos, eu tenho 14 anos de advocacia, e o seu agrupamento vem atingindo de forma covarde o jovem advogado, chamando de inexperiente, chamando de amador. E eu quero dizer o seguinte: eu tenho 38 anos e eu me sinto totalmente legitimado para representar esse grupo. Primeiro, porque a minha geração é maioria dentro da ordem. E tudo que eu fiz na minha vida até hoje me qualifica a estar aqui. Segundo, porque eu criei um grupo, e eu lidero um grupo de pessoas e advogados e advogadas que têm uma característica comum, que é o trabalho, que é a sede de trabalhar, que não é se enraizar na OAB, ficar preso em cargos, como o senhor, que está há 12 anos lá, como candidatos que estão indo para o 7º mandato, para o 6º mandato, para o 3º e 4º mandato. Isso não é autorrenovação. A renovação é mudar de verdade, é mudar as ideias, é mudar o pensamento e não acobertar os fatos. Então é preciso que a jovem advocacia, que a advocacia de toda geração entenda que a mudança não passa pela idade e a experiência não passa só pelo tempo. A experiência passa pela vivência, passa pelo amadurecimento, passa por tudo que foi vivido até hoje. Então eu me sinto completamente legitimado para esse momento e tenho certeza que o meu nome, sem qualquer vínculo com essa política, é o que a OAB precisa para retomar o seu protagonismo histórico e o compromisso com os advogados e advogadas. Obrigado, candidato, pela sua participação. Candidato Inácio Kraus tem 1 minuto para a réplica. Realmente o início da fala do senhor me deixa ainda mais preocupado, de se orgulhar de nunca ter participado de nenhum cargo da OAB. Eu acho que todo advogado, mesmo de forma voluntária, candidato, deva se orgulhar, sim, de pertencer, de participar de cargos na instituição. Talvez, por isso, o senhor desmereça e desqualifique o trabalho abnegado de vários advogados e advogadas que trabalham nas comissões de forma voluntária e que muito ajudou na nossa gestão. E quanto à jovem advocacia, a jovem advocacia é acolhida, sim, pelo nosso Comitê Estadual da Jovem Advocacia, pela ESA, trazendo cursos para a jovem advocacia,
pela Comissão de Combate ao Aviltamento de Honorários, pela Comissão de Apoio ao Dativo, que isso envolve toda a advocacia. É muito fácil chegar e dizer que a gestão não faz nada pela jovem advocacia, mas o jovem advogado sabe que faz sim. Sabe que faz sim, e no dia vai reconhecer esse trabalho que a OAB fez para a jovem advocacia. Obrigado, candidato. Candidato Daniel Costa possui 30 segundos para a sua última pergunta com tema livre. Candidato, em 2018 foi anunciado um superávit orçamentário de R$ 1.400.000. Em 2020, o Conselho Federal repassou para a OAB um valor de R$ 400.000. Durante a pandemia, os escritórios foram fechados, a advocacia passou tamanha necessidade e eu queria saber o que de eficiente foi feito para o senhor ajudar de verdade a advocacia sergipana durante a pandemia. Muito obrigado, candidato Inácio Kraus. 2 minutos para a resposta. Eu fico feliz, candidato, quando o senhor informa que nossa gestão teve superávit e que nós conseguimos recursos no Conselho Federal. Porque não é toda seccional que consegue recurso no Conselho Federal. Porque quando o senhor afirma que a nossa gestão teve superávit, e tem superávit, porque nós temos responsabilidade com a suada anuidade paga pela advocacia, mas o senhor tem que ver também que, mesmo com esse superávit, mesmo com todo o trabalho que fizemos para respeitar a advocacia, a unidade da advocacia, nós pagamos diversas dívidas, inclusive um parcelamento de INSS, que foi deixado no final da gestão do ex-presidente Carlos Augusto, de 60 vezes, em 60 meses, de INSS que não foi recolhido do empregado, mas foi descontado do empregado. Então, me conforta muito e me deixa muito satisfeito se eu dizer que a gestão da gente foi superavitária, porque nós temos responsabilidade com a anuidade que o advogado paga, principalmente agora, na pandemia. Nós suspendemos a anuidade durante 3 meses. Nós tivemos o compromisso de gestão de, quando entrar na gestão, reduzir a anuidade, e reduzimos. E vieram recursos do Conselho Federal. Aplicamos, sim, na advocacia, inclusive com benefícios para o advogado, benefício financeiro. Vários benefícios foram trazidos para a advocacia. Todo o dinheiro, candidato, que vem para a nossa gestão, tenha certeza que é dinheiro da anuidade da advocacia, que é bem aplicado, sim. Muito obrigado, candidato. Candidato Daniel Costa, 1 minuto para a réplica. Candidato, sua gestão não conseguiu esse recurso. Esse recurso foi para todas as seccionais. Mas, infelizmente, a gente não consegue ver como foi gasto ele, porque a sua gestão não tem um portal de transparência completo, tem só alguns balancetes contábeis. A advocacia merece saber o que é feito com a nossa anuidade. Em relação à pandemia, esse superávit de 1.400.000 não foi da sua gestão, foi da gestão anterior, mas muito me impressiona o fato de saber que você não ajudou a advocacia sergipana. Advogados ficaram sem câmeras, sem computador, sem microfone e sem espaço para atender seus clientes. Os escritórios foram fechados e você não tomou uma única medida eficiente para poder reabrir. A advocacia não poderia ter parado nunca. Há réu preso, há medidas urgentes. Advogado não pode atender cliente na calçada não, doutor Inácio. Eu, como presidente, tomaria as medidas adequadas. E muito me impressiona que o senhor fez um livro, o livro mais luxuoso da história da advocacia, para comemorar os 85 anos da OAB, e não entregou para todos os advogados e advogadas, apenas para alguns VIPs amigos. E muito me impressiona também o senhor exigir... Obrigado, candidato. Tempo encerrado. Esse debate teve o oferecimento da Livraria Escariz. Livraria Escariz, 100% sergipana e parceira da OAB. Água Mineral Santa Cecília. Hidrate-se, beba água mineral Santa Cecília. É uma maravilha. Grupo Pinheiro, 20 anos de atuação no mercado da segurança. Maratá, o melhor café que há. Castelo Confeitaria, sempre presente nos melhores momentos da nossa vida. Candidatos agora possuem 3 minutos para as considerações finais. Revezando pelo início da fala do primeiro bloco das considerações iniciais, o candidato Daniel Costa tem 3 minutos. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui neste debate, por ter confiado em nosso trabalho. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço. Quero desejar boa sorte às 2 chapas na eleição. Bom, Daniel e Letícia vêm percorrendo uma trajetória muito bonita, que muito orgulha a advocacia sergipana. 2 jovens advogados que tiveram um sonho, não um sonho pessoal, mas um sonho de resgatar o brilho, o respeito, a dignidade da profissão, de ver dias melhores na nossa ordem, de fazer e mostrar que vale a pena advogar.
essa trajetória que é movida por um sentimento de mudança, um sentimento de ver uma OAB voltada para o futuro, uma OAB moderna e, acima de tudo, em uma gestão que tenha um acolhimento de verdade, um acolhimento para a advocacia sênior, que está muito desacreditada da profissão, um acolhimento para a advocacia jovem, que não encontra na atual gestão o acolhimento necessário para começar a sua profissão, não encontra o incentivo necessário para obter o sucesso, mas nós precisamos mostrar que é possível, sim, acreditar na advocacia, essa profissão, que é a profissão que é essencial à justiça e que tanto nos orgulha. Então nós vamos fazer, a partir de 1º de janeiro, uma gestão moderna, uma gestão que valorize a meritocracia, uma gestão que valorize o planejamento, uma gestão que traga um enxugamento de gastos, porque o foco da nossa gestão vai ser o compromisso com o advogado e a advogada. Nós vamos fazer e executar ações que façam diferença na vida da advocacia. Esse é o nosso compromisso principal. Nós não vamos nos curvar nunca, não vamos nunca deixar de nos posicionar em relação aos temas mais relevantes da sociedade, por mais delicados que eles sejam. Desagrade quem desagradar. Vocês terão um presidente sempre ativo, um presidente sempre combativo, um presidente sempre, acima de tudo, acessível. Eu sou advogado há 14 anos e estou numa fase da advocacia que eu luto, que eu brigo, eu chego em audiência, eu reclamo com o juiz, eu sei as dores que a advocacia passa. Então eu queria mandar um recado para a advocacia sergipana, que nós temos a oportunidade nobre e histórica de resgatar o nosso orgulho, de incluir na gestão da OAB advogados e advogadas que têm o sentimento comum do trabalho, que tem no trabalho o seu principal objetivo na ordem e o objetivo, acima de tudo, coletivo. Nunca a advocacia de Sergipe precisou tanto desse acolhimento. Então, eu quero mandar aqui o meu agradecimento a todos que participaram dessa campanha. A palavra de chave da gente é esperança. Nós recuperaremos o protagonismo da OAB, nós seremos representativos, inclusivos, independentes e, acima de tudo, nós vamos mostrar à advocacia sergipana o verdadeiro significado da palavra pertencimento. Eu não vou desistir da advocacia. Quero fazer uma ressalva aqui, que a entrevista que o candidato se referiu foi uma entrevista de uma homenagem que foi feita a professores, Dr. Manuel Costa Neto, Dr. Paulo Augusto Alcântara Machado, Dr. Cesário Siqueira Neto, professores que eu tive durante a minha trajetória. E repito, eu amo a advocacia e eu não vou desistir da minha profissão e vou lutar pela advocacia sergipana. Muito obrigado, candidato Daniel Costa. Candidato Inácio Kraus, 3 minutos para as considerações. Nossas considerações finais, Narciso, aqui já é de agradecimento à advocacia que nos ouviu, não só hoje no debate, mas a advocacia que esteve com a gente durante todos esses 3 anos de gestão. 3 anos difíceis de gestão, mas que nós passamos para a advocacia a segurança, a experiência, a competência e de estar ao lado da advocacia quando ela mais precisou. Aqui, Narciso, eu posso pegar e falar que quando a advocacia mais precisou, nós estávamos com a Central de Alvarás para liberar as quantias depositadas para os advogados e para as partes também. Trouxemos um posto do INSS para dentro da OAB. Liberamos, junto à Procuradoria Geral do Estado, valores que já estavam depositados para os advogados dativos. Diferentemente do que foi dito, fomos até o governador para que os escritórios fossem abertos e fossem colocados como atividades essenciais. E os escritórios foram abertos assim que os prazos voltaram. Então, foi uma gestão que, de forma competente, de forma segura, de forma acolhedora para a advocacia, esteve presente do pior momento da advocacia. Mas aquele advogado que precisou da OAB, e que a OAB também foi estender a mão, saberá recompensar a nossa gestão, uma gestão plural, uma gestão coletiva, uma gestão que trabalha juntamente, que tem oportunidade para todos e para todas, uma gestão que foi de portas abertas para a advocacia, sempre esteve de portas abertas para a advocacia, não precisando, Narciso, advogado, ser convidado para participar da gestão. Qualquer colega, advogado ou advogada que quisesse participar da gestão, participava das comissões, sem limite de membros, até porque é a casa, o advogado não precisa ser convidado para participar da OAB, para ir na OAB. Ele está ali na sua casa. É o advogado e a advogada que fazem a OAB se movimentar. É a alma da OAB. E isso eu tenho esse compromisso com a advocacia. Amo ser advogado. Me inspiro nos grandes advogados para ser presidente da OAB e ser advogado. E tenho certeza que, com a ajuda de vocês, com a confiança
dos advogados e advogados, vem aqui pedir o voto na Chapa 1 para o dia 16 nós fazermos mais e melhor para a advocacia. Fizemos muito. Tivemos a pandemia no meio, não paramos de trabalhar, trabalhamos 3 vezes mais, mas a gente pode ainda fazer mais coisa para a advocacia. Conclamar o voto dos colegas advogados, das colegas advogadas, dia 16, das 10 às 18 horas, Chapa 1, tanto aqui na capital como no interior. E também agradecer a toda a advocacia da capital do interior que nos recebeu de forma calorosa, aprovando a nossa gestão durante esse tempo difícil para a advocacia e para a sociedade. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Daniel Costa. Obrigado, Inácio Kraus. Obrigado a todas as equipes das duas chapas. Muito obrigado a toda a equipe da FAM-FM pelo esforço para que pudéssemos fazer este brilhante trabalho. A Livraria Escariz, a Água Santa de Cecília, ao Grupo Pinheiro, ao Grupo Maratá e a Castelo Confeitaria, os nossos agradecimentos por estarem conosco nesse debate 2021. Obrigado a todos. Voltamos na terça-feira, às 6 horas da manhã, com o Jornal da Fã. Fiquem todos com Deus. Bom feriado. Aproveite e cuide-se. Fiquem com Igor Kleiber e o Show da Fã. Um abraço. Tranquilo, nós viemos para cá, juntamente com a nossa diretoria, uma diretoria aprovada pela advocacia, debater propostas, trazer ideias, e fomos o que trouxemos aqui para a nossa advocacia sergipana, para que a advocacia observe que realmente essa é a melhor chapa. Essa é a melhor chapa que representa realmente toda a advocacia sergipana. Uma chapa purã, uma chapa coletiva, e sempre teve nas suas decisões trabalhadas de forma coletivamente. Então trouxemos aqui propostas, ideias, respeitando o adversário, que é nosso colega, mas eu acho que quem ganhou foi a advocacia sergipana, que ouviu, por nossa parte, as propostas e a verdade. Isso é muito importante, porque a nossa chapa trabalha com a verdade. É uma chapa que já está no poder, então vocês têm perspectivas de mudanças ou de continuar do mesmo jeito, como é? Não, sempre a gente precisa estar melhorando. Nós fizemos muito, principalmente durante a pandemia, que foi um período horrível para a advocacia, mas estivemos ali presentes, de mãos dadas com a advocacia, levando benefício para os advogados, para as advogadas e também para os dependentes. Mas vamos ser reeleitos e vamos fazer mais e melhor para toda a advocacia sergipana. Da chapa 2. Beleza, obrigado, viu? Muito obrigado. Já fazendo mesmo. Pronto. Eu estou aqui agora ao lado do Daniel Costa, ele que é o candidato da chapa 2. Daniel, como foi para você participar desse debate? Foi um debate bem famoso, durou 1 hora. A torcida aqui também estava bastante animada, vocês não viram, mas estava bastante animada. Como é que foi para você? Você sai daí confiante? Saio confiante, sentimento de vitória. Tivemos do lado um candidato que veio para desconstruir a jovem advocacia, para menosprezar o nosso esforço, tudo aquilo que a gente simboliza da advocacia sergipana. Mas o sentimento aqui é de que nós ganhamos esse debate, mostramos nossas propostas, mostramos, acima de tudo, com coragem, uma realidade que a advocacia sergipana não conhecia. Nosso êxito agora é esse, e terça-feira vamos ganhar chapa 2. Eu vejo que você está bastante confiante, então as expectativas são bem altas mesmo. Expectativas altas, nós construímos um movimento imenso, toda a advocacia sergipana está apoiando a gente. Isso é muito bom, estou muito feliz, muito realizado, e eu tenho certeza que a advocacia sergipana vai realizar esse sonho de devolver o protagonismo, de devolver o brilho e o orgulho da nossa profissão. Muito obrigada. Pronto, gente, nós começamos agora com os 2 candidatos para a presidência, da OAB nesse triênio de 2022-2024. Daqui a pouco você pode conferir mais informações no Instagram, no nosso portal também, f1.com.br. E pode colocar aqui para o YouTube. Agora a gente falou muito,
Mas tá saindo áudio ainda. A partir de agora,